Aceitar um simples favor não só quase me custou a vida, mas também me deixou com sequelas que ainda estão presentes quando vou dormir. Tenho pesadelos com muita frequência e acordo com o coração acelerado, gritando ou às vezes dizendo coisas sem sentido. Como pedir ajuda? Fugir de sabe-se lá o quê. Há muito tempo meus pais me ligavam para ajudá-los a conseguir uma casa nova para se mudarem, pois segundo eles, a casa que tinham comprado recentemente estava possuída pelo diabo, o diabo Lúcifer, e outros nomes que provavelmente alguns deles foram inventados. Continuei cético e honestamente não prestei muita atenção a eles. A verdade é que não me senti pressionado a fazer esse favor porque tínhamos tido algumas divergências e por essas razões pessoais eu nem conhecia aquela casa nova. Eu nunca os visitei. Foi assim que acabei contando tudo para meu parceiro enquanto patrulhávamos a cidade. Ele me disse que eu estaria cometendo um erro se ignorasse tudo o que meus pais me diziam. Além disso, eles moravam com minha irmã e até ela me contava sobre as coisas paranormais que aconteciam na casa. Algumas delas pareciam tiradas de um filme de terror e ela até chorou ao me contar sobre elas. Ele não entendia como eu não conseguia ser sensível ao desespero da minha família, mas meu amigo me aconselhou e em poucos dias de procura eu consegui ajudar meus pais a encontrarem um novo lar. Eles garantiram que iriam vender a antiga casa e chegaram a um acordo com os proprietários para pagar em parcelas muito razoáveis no dia da mudança. Minha mãe me ligou e disse que tinha deixado algumas caixas no quarto dela e como ninguém, Quaia Volter. Ela me pediu para fazer o favor antes de terminar meu turno à noite. Mencionei isso ao meu colega e ele me disse para ir, que ele estaria me esperando na estação e que daria qualquer desculpa se alguém me procurasse. Agradeci e depois fui para casa fazer aquele favor para minha mãe. Eu estava relaxado, nem estressado nem inquieto. Cheguei na porta. Abri a porta com as chaves que minha mãe me falou que estavam no carpete e entrei. Era uma casa muito bonita. Adorei os acabamentos e por um momento até pensei em comprá-lo. Liguei para minha mãe. Perguntei a ela qual era o quarto e ela me deu detalhes, já que o lugar era enorme. Subi as escadas, entrei no quarto correspondente e vi as caixas na cama da minha mãe. Mas então notei que uma das caixas estava aberta, com coisas jogadas ao redor. Pareceu-me muito estranho que tivessem deixado assim sem recolher. Mas não. Pensei nisso e simplesmente peguei as coisas. Tirei a primeira caixa e deixei na parte de trás do carro da patrulha. Mas quando entrei para desmontar a segunda, comecei a ouvir barulhos no segundo andar. Bati e perguntei se havia alguém. Mas não houve resposta. Coloquei a mão na arma imediatamente e então alguém me chamou. Era uma voz feminina chamando meu nome e comecei a subir lentamente os degraus, me preparando para qualquer coisa. Quando cheguei ao corredor que separava os quartos, tive uma grande surpresa. A caixa que deveria estar na cama da minha mãe estava lá, novamente, no chão, ao lado da porta. Não havia a mínima possibilidade dela ter chegado lá apenas com a brisa entrando pela janela. E isso me confirmou que eu não estava sozinho na casa. De repente, ouvi muitas pessoas conversando, rindo e gritando. Peguei minha arma e agarrei-a firmemente. Foi quando vi, ao final do corredor, a figura de um homem me olhando de um dos quartos, com roupas muito sujas e rasgadas. Eu imediatamente gritei para ele não se mover e levantar as mãos, mas ele simplesmente me ignorou e continuou me encarando. Não consegui ver bem o rosto dele porque estava muito escuro, mas percebi que o cara estava sorrindo. Com isso, a porta à sua frente se abriu e ele entrou correndo. Durante todo esse tempo, as vozes não pararam, elas me chamavam. Então algo que eu não conseguia ver me agarrou pelo pé, fazendo-me cair e bater a cabeça. Não consegui escapar e ele me arrastou pelo corredor, me jogando contra a parede. Não sei como, mas consegui reunir forças para me levantar e sair correndo daquele lugar. Mas antes de chegar à porta, várias risadas puderam ser ouvidas ao mesmo tempo
como se uma única entidade estivesse fazendo aquilo, e insultos com vozes graves, gritando coisas que eu não conseguia entender. Felizmente consegui sair de lá. Fui imediatamente para a nova casa dos meus pais, e de lá eles me levaram para um hospital. Tive que contar à polícia que alguns ladrões fizeram isso, porque ninguém acreditaria na história verdadeira. E no final das contas, só minha família estava lá por mim. Daquele momento em diante eu os entendi. Eles estavam dizendo a verdade. O diabo estava à espreita na casa. Foi por isso que a demolimos, esperando que nada de sombrio acontecesse ali novamente. Não somos capazes de combater o verdadeiro mal que existe no mundo. Não podemos estar em todos os lugares. E naquele dia, eu entendi que diante do desconhecido, não há nada que possamos fazer. Só podemos ser espectadores e seguir com nossas vidas. Aconteceu uma vez, quando eu estava patrulhando as ruas da cidade, por volta das 10 da noite. Meu parceiro estava doente, com uma febre incrível. Ele havia passado a noite anterior no hospital, um ambiente do qual não gostava nem um pouco. Pensei que devia ser algo sério para ele ir até lá. Enquanto dirigia, eu estava conversando com ele, que estava brincando, me perguntando se eu sentia falta dele e tudo mais. Pelo menos me distraiu. E então o rádio do carro, a patrulha ligou. Eles me disseram que ligaram sobre uma emergência em uma casa. Aparentemente uma mulher que sofreu violência doméstica do seu parceiro. Eles me avisaram para ir lá, imediatamente. E depois que me deram um endereço, corri para chegar lá o mais rápido possível. Faltavam poucos minutos para eu chegar, quando me ligaram da estação para dizer que algo não se encaixava. A mulher que ligou parecia estar morta há 5 dias. Nada fazia sentido, mas eu disse que queria ir para casa de qualquer maneira. No caminho, um colega da delegacia me informou que o corpo da mulher nunca foi encontrado durante o período em que a investigação estava em andamento, o que foi confirmado pelo depoimento do marido dela. Não entendi esse caso. Se não houvesse corpo, eles não poderiam considerá-la morta só por causa do que seu marido disse. Eles deveriam tê-lo identificado facilmente como o principal suspeito. Mas eu não queria assumir meu papel de detetive enquanto dirigia, muito menos naquela velocidade. Meu parceiro me avisou e disse para ter cuidado. Antes de chegar, ela sugeriu que se eu notasse algo estranho ou fora do comum, eu deveria imediatamente chamar reforços e que ela estaria à disposição para enviar apoio no momento em que eu avisasse. Eu concordei e isso me deu um pouco de segurança, sabendo que alguém na delegacia se importava muito conosco. Policiais. Finalmente cheguei em casa. Eram 2 histórias. Branco, muito bonito. Passei pelo jardim bem cuidado e toquei a campainha. Quase instantaneamente, ouvi uma voz de mulher à distância me dizendo para entrar, mas a casa estava completamente escura. Algo me disse que fazer isso era uma péssima ideia, mas eu queria investigar a fundo. Decidi entrar com uma arma e uma lanterna na mão, verificando cômodo por cômodo, com silêncio total em toda a casa. O ambiente era muito sombrio e eu me sentia tenso porque não sabia o que estava acontecendo. Pareceu-me estranho e um pouco ilógico que a mulher não tenha dito mais nada depois de me mandar entrar. Presumi que ela estava sendo ameaçada pelo marido para ficar quieta e não fazer barulho algum, mas decidi investigar mais a fundo, até que de repente ouvi batidas surdas no 2º andar, que deviam ter vindo de um dos quartos. Abri os cômodos um por um com muito cuidado, até descobrir de onde vinham aquelas batidas, mas estavam todos vazios, até chegar ao último. E novamente ouvi aquelas batidas ocas. Entrei naquela última sala preparado para encontrar o rapaz. E a mulher amordaçados, precisando de ajuda, mas ela também estava vazia. A casa inteira estava completamente vazia. E, embora fosse de lá que vinham as batidas, não havia ninguém lá que pudesse tê-las causado, ou pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Foi então que de repente ouvi aquelas batidas novamente e o grito de uma mulher, mas vinham de trás de uma parede. A mulher chorava inconsolavelmente de grande dor.
Fiquei chocado com a situação e rapidamente procurei algo para derrubar aquela parede de drywall, até que finalmente consegui fazer um buraco nela e um aroma me atingiu instantaneamente. O cheiro pútrido era insuportável e lá estava o corpo em decomposição de uma pobre mulher. Rapidamente chamei reforços, assim como meu parceiro, e expliquei tudo. As patrulhas chegaram e depois os responsáveis pela remoção do corpo. E de fato, era mulher desaparecida. No corpo dela foram encontradas marcas de estrangulamento e resíduos de pele de outra pessoa sob as unhas, que após investigação foi confirmado ser do marido. E isso foi suficiente para construir um caso onde ele acabou confessando tudo o que fez. Eles o condenaram e a justiça foi feita. Mas eu morri noites inteiras pensando em como era possível ter ouvido os gritos de uma mulher que já havia falecido e que ela pudesse bater na parede, pedindo ajuda e exigir a justiça que ela merecia ter pelo telefone. Simplesmente não era possível, mas foi o que aconteceu. Lembro-me de como um simples telefonema mudou a maneira como meu parceiro e eu vemos o mundo. Desconhecido supera o que o homem conhece. Não tínhamos dúvidas sobre isso depois do que vivenciamos. Estávamos na estação quando ligaram para meu número pessoal. Um homem falando em tom desesperado me diz que está em grave perigo. Ele disse meu nome, o nome do meu parceiro e depois os nomes das nossas famílias. Compreendi naquele momento que o assunto era sério e escutei atentamente suas palavras. Ele não me ameaçou. Eu senti mais como se ele tivesse dito isso para me manter alerta. Ele me deu um endereço. Disse que queria que eu fosse lá, que ele precisava de nós. E então desligou. Mencionei isso ao meu parceiro e disse para ele não largar o rádio de jeito nenhum. Chamaríamos reforços a qualquer momento. No caminho para o endereço, ligamos para nossas famílias para saber se elas estavam bem. E de fato, eles estavam. A única coisa que faltava era ver o que esse homem queria. E como ele conseguiu não apenas meu número, mas todas as informações sobre nós. Chegamos na casa dele e nem precisamos bater. A porta se abriu assim que colocamos os pés na entrada. Entramos e imediatamente ouvimos a voz do homem nos chamando. Eu estava na sala de estar, sentado em uma cadeira em frente a uma mesa, sobre a qual havia um tabuleiro Ouija. O homem manteve a mão na tábua, e assim que nos aproximamos, ele nos disse que não poderia atirar a mão dali, ou coisas terríveis aconteceriam na casa. Meu parceiro e eu nos entreolhamos, um pouco incrédulos, pensando que aquilo poderia ser uma piada de muito Morgenstern. Foi ele quem se aproximou do homem, e sem nenhum respeito, disse-lhe que se continuasse com o jogo, as coisas iriam ficar muito mal para ele. Então ordenou que ele se levantasse e nos acompanhasse até a delegacia. Ele recusou, dizendo que não era possível. E então meu companheiro perdeu a compostura e a paciência. Ele agarrou o tabuleiro Ouija e o tirou da mesa, junto com a mão do homem. Segundos depois, algo que não podíamos ver o atingiu e o fez bater de volta contra uma das paredes. Peguei minha arma, mas não sabia em quem ou no que atirar. Olhei para meu parceiro, que estava sufocando. O que quer que o tenha atingido estava apertando sua garganta com uma força incrível. Você podia ver como sua pele estava espremida. Tinha que ser algum tipo de fantasma ou espectro maligno. Tentei ajudá-lo, mas fui atingido no rosto da mesma forma que ele, o que me deixou atordoado e caído no chão. Quando me levantei, peguei o tabuleiro, coloquei-o de volta na mesa e o homem colocou a mão sobre ele. Meu companheiro foi libertado do que quer que o estivesse estrangulando e começou a fazer um esforço para encher os pulmões de ar novamente. Fui ajudá-lo imediatamente. Entendemos que o homem não estava mentindo para nós. Ele não conseguia sair do tabuleiro. Quando meu parceiro se recuperou, ele perguntou por que ele havia nos chamado se não conseguíamos lidar com algo assim. Ela então nos confessou que seu bebê estava no segundo andar da casa e nos ligou para tirá-la dela, pois ele era uma causa perdida
Meu colega subiu e, de fato, desceu com a menina nos braços. O homem nos disse para irmos embora, que o pacto que ele fez tinha que ser cumprido e que deveríamos levar a filha para os avós. Fomos embora de lá e segundos depois ouvi um grito terrível e de cortar o coração. Naquele dia o homem desapareceu e nunca mais foi encontrado ou visto. Mandei o bebê para os avós dela, como ele disse, e nunca mais falamos daquele caso enigmático. Nunca hesitei em confrontar assassinos, criminosos, ladrões ou qualquer outro louco. Mentalmente, eu estava mais do que preparado se a situação exigisse. Mas houve uma ocasião em que não sabíamos o que enfrentaríamos. Meu parceiro e eu ficamos morrendo de medo e chocados com a cena macabra que testemunhamos. Parecia uma noite como qualquer outra. Tínhamos acabado de sair da padaria que tanto gostávamos. Tudo estava quieto. Nenhum relatório, nenhuma chamada de emergência. Eu estava dirigindo enquanto meu parceiro conversava comigo sobre como ele estava com a parceira dele. Aparentemente, ele estava pensando em terminar o relacionamento, já que eles estavam discutindo muito ultimamente. Eu sabia que o verdadeiro motivo era porque ele era infiel. Eu continuei dizendo a ele que em algum momento ele pagaria por tudo, e ele concordou, mas se protegeu dizendo que deixaria isso para o karma depois e que também rezava muito a Deus, pedindo perdão todas as noites. Não funciona assim, mas também não perdi meu tempo tentando fazê-lo entender. Foi então que nos ligaram. Era um pedido de ajuda muito próximo de onde estávamos. Aparentemente um homem foi atacado no meio da rua e uma testemunha foi quem fez a ligação antes de fugir e desaparecer dali. O relógio marcava 10 da noite. Era raro algo assim acontecer na estrada sem que ninguém intervisse. Achamos que o agressor devia ter algum tipo de arma perigosa. Então, estávamos preparados. Gostaria que alguém tivesse nos avisado sobre o que iríamos ver. Pode parecer covardia da minha parte, mas se eu soubesse, não teria respondido aquele pedido de ajuda. E tenho certeza de que meu parceiro também não teria respondido. Chegamos à estrada e ao longe vimos um corpo no chão e uma coisa preta por cima dele. Acelerei totalmente. Parei a uns 8 metros deles. E então o vimos. Não era um homem que estava em cima do corpo, mas uma coisa ou animal estranho com pelo preto, como uma espécie de lobo enorme, mas com uma aparência horrível, e membros anormalmente longos. Com o focinho, ele devorava tudo que estava evidentemente sem vida no corpo. Eu não conseguia nem olhar para o meu parceiro. Naquele momento, eu me transformei em uma estátua. A coisa continuou movendo o corpo e mordendo. E de onde estávamos? Podíamos ouvir o som de carne se desprendendo da pele. E o lugar todo estava coberto de sangue. Saquei minha arma. Era óbvio que tínhamos que agir. Mas meu parceiro me parou, agarrou meu braço e disse que, se as balas não matassem aquela coisa, então nós seríamos os próximos. Ele estava certo, mas eu me senti impotente. Sei, odexássemos. E ele continuaria a fazer isso com outras pessoas e talvez não chegássemos lá a tempo. Chamaram-nos da central naquele momento e não hesitamos em pedir reforços, argumentando que era uma fera enorme. E foi então que recebemos as ordens para atirar imediatamente. O meu companheiro continuou a recusar, mas depois deixou-me ir e disse que se eu saísse do carro, ele iria fechá-lo. A porta estava trancada, já que ele não iria arriscar sua vida pelo cadáver que aquela coisa estava comendo. Myra Nelly E. Não hesitei em esvaziar o carregador, seguro de mim e certo de que acertaria. Os tiros penetraram sua pele e ele deixou um rastro de sangue que os reforços seguiram quando chegaram logo depois. No final, aquela trilha os levou a um beco onde desapareceu de repente, sem nenhuma explicação. E no chão estavam as balas que eu havia disparado. Não entendíamos o que aconteceu com o animal e por que as balas estavam caídas sem nenhum colpo no show. Na delegacia,
Eles declararam que o caso seria encerrado e o homem na estrada foi considerado o mendigo. Não achei que fosse a coisa certa a fazer, não investigar, mas no fundo eu queria esquecer tudo o que aconteceu. E aparentemente, meus superiores também. No final, tudo ficou escondido em uma pasta.